Vamos se colocar de pé, irmãos. Quero convidar aqui os professores, para nós orarmos pelos irmãos que vão estar ministrando a lição. O professor do discipulado, evangelista Moiraldo, a irmã Cleonice, que vai estar ministrando para os jovens, e a irmã Priscila, né, vai estar com as crianças, é isso? Vamos orar pelos irmãos. Em seguida, os irmãos estão liberados para seguir com as classes. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua bênção nessa manhã, que o Senhor nos ajude, abençoe a escola nessa manhã, os professores que vão ministrar, os alunos que estarão recebendo o conteúdo, também participando da aula diretamente, os irmãos que estarão nos seus lares, por meio da live também, os que não puderam aqui estar presencialmente, Senhor, que o Senhor possa alcançar, também aqueles que estão nos acompanhando, que a Tua bênção seja completa nessa manhã, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Deixa eu tomar assento. Na escala hoje, a responsabilidade da lição 2 está comigo, aí eu já vou continuar aqui com os irmãos então. Está sendo transmitido, o irmão Salim, nosso técnico, só para poder... Está sendo, né? Então, tá. Deixa eu só preparar aqui. Esses dias eu confiei, o meu tablet está com uma rachadura na tela. Esses dias deu tela fantasma, num dia que eu estava pregando aqui, perdi todo o esboço, me perdi. A gente acostuma com o esboço, né, pastor? E aí eu digo, e agora? Ainda bem que eu tinha estudado, né, não fico só na dependência do esboço. Mas eu lutando ali com o tablet, e o negócio não ia e não voltava mais, e eu digo, Jesus, não é fácil, né, depender dessas tecnologias, é uma bênção, mas quando tu fica dependente não é fácil. Mas então, a lição hoje de número 2, ela fala sobre a sutileza da banalização da graça, que é uma das sutilezas de Satanás, né? É uma das artimanhas do nosso adversário, fazer com que, pela falta de uma compreensão clara sobre a graça de Deus, os crentes acabem por banalizar esse bem tão precioso, né, que é a preciosa graça, né? Graça de Deus. Ao longo do comentário eu vou tratar da graça de Deus também como preciosa graça, porque é uma preciosidade, é um tesouro que nós carregamos em nós, né? Vasos de barro carregando tesouros incalculáveis. A graça de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, enfim, né? E o nosso adversário tem por objetivo que realmente venhamos a banalizar, né? Cometer sacrilégio com as coisas sagradas, com os bens preciosos que o Senhor nos disponibilizou, né? Disponibilizou a sua igreja querida, né? Então, o trimestre fala sobre isso, né? Os ataques contra a igreja de Cristo, né? E um desses ataques, nós vamos ver nessa manhã, né? Um dos alvos do nosso adversário é fazer com que venhamos a banalizar a graça de Deus. Já quero aqui, antes de... Vamos aqui no textuário, primeiramente, né? Textuário. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Guarde bem essa palavrinha. Não vem de vós, não é pelas obras. Paulo aqui deixa bem claro no texto que serve como base para a aula dessa manhã, que é Efésios capítulo 2, 4 a 10, duas palavrinhas que eu queria que vocês guardassem, duas partes da leitura, né, do texto base, da lição. Não vem de vós,
não é pelas obras. E aí, Paulo está dizendo aqui, né? É dom de Deus. A graça, a salvação, todas as benesses, todas as bênçãos advindas, né? De Deus para nós, para a igreja, é por meio da graça, é dom, né? Verdade prática. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Nós vamos ver nessa manhã também que existe, além da graça de Deus, a preciosa graça, existe também hoje, como a gente intitula nos dias de hoje, a graça barata, né? Que é a banalização da graça de Deus, que a gente vai ver aqui ao longo da lição, né? Leitura bíblica em classe, está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse texto aqui de Efésios 2, 4 a 10, o capítulo 2 de Efésios, a carta de Efésios, podemos assim dizer, né? Mas o capítulo 2, que eu considero o pico do Everest da carta, né? Onde Paulo, eu acho esse texto aqui fantástico, ele é riquíssimo em doutrina, revelação, ele traz assim um clareamento muito importante a respeito do lugar da graça, do lugar das obras e do lugar do ser humano em meio a tudo isso, né? Esse operar, esse agir de Deus, né? Mas a gente, mais adiante, pode ser que a gente consiga comentar em alguns pontos. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado pela gentileza. Vamos lá. O objetivo dessa lição, irmãos, primeiro, explicar a natureza da graça. Segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. Quarto, pontuá-la no contexto contemporâneo. É uma lição bastante longa, ela tem 4 tópicos. A gente não vai conseguir explorar a fundo todos os 4 tópicos, devido ao tempo, mas eu tenho certeza que é uma lição que nos instiga a não ficar só aqui, né, nessa uma hora e pouquinho da escola, nos instiga, chegando em casa, tirar um tempo para poder se aprofundar mais sobre esse assunto, porque como eu disse, uma compreensão clara sobre a graça, nos traz não só melhor entendimento, mas nos traz segurança, para a vida cristã, para a caminhada cristã, nos traz segurança, nos traz firmeza, né? Nos traz mais segurança no sentido de, sabemos que podemos seguir confiantes, porque a graça nos dá suporte, a preciosa graça, né? Ela nos dá suporte, ela nos sustenta, Deus nos sustenta por meio da sua graça, para que possamos seguir em passos firmes na caminhada cristã, porque Deus está do nosso lado, e a sua graça não falha, né? Deus não falha, pela sua graça, Ele estará sempre presente em nossas vidas, né? Então é importante esse conhecimento, né? E também para que a gente não venha banalizar a graça de Deus,
que é algo que tem acontecido com muita frequência, né? Infelizmente, não digo na Assembleia de Deus, graças a Deus, a Assembleia de Deus, nós temos uma boa base doutrinária, uma boa base teológica, né? Mas a gente vê no meio da cristandade, né? A gente vê assim um evangelho, podemos dizer assim, o evangelho barato, a graça barata, né? Sendo anunciada aí, nos quatro ventos aí, né? E uma graça que não é a graça revelada na Bíblia, né? É uma graça barata que não exige renúncia, que, enfim, já entraremos adiante nessa questão, né? Mas é importante essa compreensão. Mas vamos lá, introdução. Nessa lição, estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça de a gente poder ter essa doutrina muito clara para nossas vidas, né? Ter um conhecimento claro a respeito da graça de Deus, por causa desse risco, né? Da banalização, e Satanás, ele se aproveita disso, né? Para querer banalizar a graça, a doutrina da graça, para querer contaminar, deturpar, né? A doutrina da graça, isso é um perigo, né? E é algo que de valor incalculável para nós, a graça de Deus. E a banalização, o que é banalização? A gente está aqui falando já desde o início tanto sobre a banalização da graça. O que significa banalizar a graça, né? O termo, banalização significa ação ou efeito de tornar banal, comum, trivial, né? É diminuir o valor, né? É tornar algo comum, é quando deixa de ter o devido apreço, né? É quando nós tratamos como algo qualquer, quando se perde o respeito, quando se perde, né, a apreciação, a admiração, quando se trata de qualquer forma, quando não se trata da maneira devida, né? Isso é banalização da graça. Vamos lá, compreendendo a graça de Deus, compreendendo a graça. A graça, o primeiro tópico ele vem para nos dar uma compreensão da graça. A graça é divina, né? Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprouve a Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1:21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. Posso até complementar, que é não só ato, mas é um ato espontâneo, deliberado, da sua vontade, né? É ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Então, a primeira parte desse primeiro tópico, né, vem o autor da lição, né, deixar claro, tratar sobre esse assunto, né, isso está claro na Bíblia, nas Escrituras. A graça, ela é divina, tem sua origem no céu, ela é uma iniciativa de Deus, da sua vontade deliberada, né, isso Deus tomou a iniciativa e veio em direção aos homens. É a iniciativa de Deus em direção dos homens, né? É algo que nasceu no céu, tem origem no céu. A graça de Deus, a salvação tem origem em Deus, né? É uma iniciativa divina, é Deus tomando iniciativa e vindo em direção ao homem. Não é o contrário.
Não é o homem tomando a iniciativa e indo em direção a Deus. Pelo contrário, é Deus vindo em direção ao homem. A salvação, ela depende única e exclusivamente de Deus, né? Nada podemos acrescentar ao plano a salvação divina, ao ato redentor de Cristo no Calvário. Esse ato é completo, a graça de Deus é completa. Por iniciativa divina, Deus vindo em nossa direção para nos salvar, né? Você pode ver que quando o Senhor Jesus ele dá o brado na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Ali já era o próprio Senhor dizendo: olha, é uma iniciativa de cima para baixo, não de baixo para cima, né? O homem, ao longo da sua existência, da sua história, ele sempre tentou criar meios de autossalvação, de se autossalvar, né? Mas é impossível o homem salvar-se a si mesmo, né? Impossível o homem criar meios que possa se salvar. O próprio apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Não vem das obras. O homem não, por mais que ele possa se considerar humanamente bom, possa fazer caridade, possa fazer boas obras, mas nada do que ele faça será suficiente para pagar o preço do seu resgate, para salvá-lo. É impossível, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras, elas fazem parte da vida cristã, né? Só que ela tem que ser colocada no seu devido lugar, né? Primeiro a salvação, que é um ato divino, iniciativa divina. Deus deseja salvar e Ele salva. Uma vez salvo, aí sim, as obras vêm depois, certo? Elas não servem para salvar, as obras não salvam, pelo contrário, elas são resultados da salvação, né? Elas vêm depois. Primeiro eu sou salvo, depois vêm as obras, né? O próprio texto que nós lemos aqui, ele deixa claro isso, né? Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Isso é, nós fomos salvos, fomos criados, isso é, fazemos parte de uma nova criação divina, em Cristo Jesus, né? Nascidos de novo, nascidos do alto, criados em Deus, né? Uma nova criação que Deus realiza em nós, por meio da regeneração, por meio do novo nascimento. Somos criados, feitos uma nova criatura, né? Isso Deus realiza em nós, e não para por aí, né? E tem aí, somos criados novamente em Cristo Jesus, para as boas obras, né? Que Deus preparou para que andássemos nela. Então você vê que Deus nos salva, nos torna uma nova criatura, e Ele preparou um caminho. Nesse caminho, Ele está repleto de boas obras, né? Deus preparou para que andássemos nesse caminho, e esse caminho está repleto de boas obras. Então, você vê que as obras, as boas obras, nem as boas obras, elas são méritos do ser humano. Foi Deus que preparou as boas obras para que andássemos nela. Então, você vê que na nova aliança, irmãos, tudo depende de Cristo, tudo depende de Deus. Ele salva, Ele realiza a obra da regeneração, Ele resgata, Ele restaura, Ele regenera, Ele perdoa, né? Ele opera o querer, o efetuar, Ele dá o arrependimento, Ele realiza todas as coisas, inclusive as boas obras, é Ele que prepara para que depois de salvo nós andemos nelas. Você vê que tudo depende de Deus, né? Por isso que Paulo diz, isso não vem de vós, né? Não é pelas obras, tudo depende de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Então a graça divina, ela tem origem no céu, né? O ser humano é incapaz de se salvar. Todo o processo da salvação do homem, em todas as etapas nos quais elas ocorram, justificação, arrependimento, regeneração,
conversão, né? Mudança de mente, de coração, tudo isso é o operar de Deus, é Deus que opera, não é mérito nenhum do ser humano. Todo o mérito, toda a glória, tudo pertence a Deus, né? Tudo pertence a Deus. Então, todas as etapas que envolvem a salvação do homem, todo o processo, né? Só são possíveis porque é Deus que opera. Tudo depende dele. Quer ver, se a gente for fazer uma análise, né, em alguns textos bíblicos, Romanos capítulo 10 e 17, né, diz que a fé vem pelo... O que o homem precisa para ser salvo? Arrependimento e fé, não é? Ele precisa voltar-se para Deus em arrependimento e fé, né? E a Bíblia diz em Romanos 10 e 17 que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Então, sem fé não tem salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. Precisa da graça, precisa da fé. A graça nasceu no céu, a fé para a salvação. Não é qualquer fé aqui que a Bíblia Paulo está falando da fé para a salvação. Está falando da fé comum. A fé para a salvação. Essa fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se Deus não der a sua palavra, não tem palavra de Deus. E consequentemente não tem fé para a salvação. Então você vê que todas as etapas que compreendem a salvação do ser humano dependem de Deus. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra foi Deus quem deu. É a sua palavra que gera fé, né? Indo um pouco mais à frente, você vai ver que Deus deu a sua palavra que gera fé. Mas como é que essa palavra vai chegar nas pessoas se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Enviados por quem? Por Deus. Deus dá a palavra, Deus dá a fé, Deus comissiona, Deus envia aqueles que hão de anunciar, os arautos que vão anunciar as boas novas da salvação. Você vê que toda a cadeia, todo o fluxo, depende de Deus. Ele é quem sustenta essa obra maravilhosa da salvação. Ele salva, Ele sustenta no caminho, e Ele nos conduzirá em glória para o céu. Tudo depende dEle. Claro que nós temos que responder de forma positiva a toda essa graça, a todo esse favor divino. Não podemos ficar apáticos a isso, né? É óbvio que nós não, até porque uma pessoa, quando realmente ela é verdadeiramente salva, é impossível que ela não reaja de alguma forma, né? As evidências, é impossível não haver evidências quando alguém é verdadeiramente salvo. As evidências, elas vão deixar claro que realmente alguém foi salvo, né? Que não é alguém somente que se tornou cristão, um cristão nominal, somente de boca. Quando alguém é realmente impactado pela salvação, quando é salvo por Jesus, as evidências vão aparecer, né? Obviamente, os frutos vão aparecer, né? Vamos um pouquinho mais além, mostrar essa dependência, como Deus, como tudo, Deus é o sustentador, tudo depende dele, né? Isso é, a graça, ela é divina. Por exemplo, quem é que opera o arrependimento nos homens? Se você for dar uma olhadinha, ou melhor, quem é que convence do pecado? João 10 e 8. Jesus falou que ia enviar o Espírito, o outro Consolador, e ele ia convencer o mundo do pecado. Sem convencimento de pecado, há arrependimento? Sem arrependimento, há salvação? Há perdão? Não. Quem é que convence do pecado? Deus, por meio do seu Espírito, né? Quem é que dá o arrependimento para os homens? Atos 11, 18, naquela reunião de Pedro com os demais discípulos, apóstolos e discípulos, né? Eles ficaram admirados, porque os gentios haviam se convertido e foram batizados com o Espírito Santo, e aí eles se admiraram e disseram, admirados, olha só, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a salvação.
Você vê que o texto deixa claro que quem dá o arrependimento é Deus. Quem opera o arrependimento no ser humano é Deus. Por meio da pregação, por meio da fé, por meio da palavra, pelo agir do Espírito Santo. Enfim, irmãos, né? A graça de Deus, ela é divina, né? Ela depende inteiramente de Deus, né? Toda a glória seja dado a Deus. Ela não é pelas obras. Ninguém se salva pelas obras, né? A gente é salvo pela graça, mediante a fé, na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? A única coisa que resta a nós é nos voltarmos a Deus com arrependimento e fé, né? Fé e arrependimento estes, que é Ele que opera em nós, né? Vamos lá, a parte 2 da lição, do primeiro tópico, melhor dizendo, parte 2 do primeiro tópico diz assim: a graça é imerecida, ou em outras palavras, nós não merecemos. Ninguém recebeu ou foi alvo da graça de Deus porque era bonitinho, porque era bonzinho, porque era cheirosinho, né? Não. Muito pelo contrário, né? Todos éramos vil pecadores, independente do grau de pecado em que vivíamos. Todos éramos vil pecadores, né? Então ninguém aqui era ou é merecedor da graça de Deus. Não é por merecimento. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merecia, que ninguém tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz: não há um justo sequer. Romanos 3:10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar, né? Então, a graça ela é imerecida, nós não merecemos. A graça ela é um favor de Deus, né? É um presente, é um dom, e nós de forma nenhuma recebemos por merecimento, né? E nós nunca poderíamos pagar, né? Pela graça, pela salvação que recebemos gratuitamente de Deus, né? Deus em sua graça, Ele nos dá, Ele não nos deu, ou melhor, Deus em sua graça, Ele não nos deu o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? Se tem alguma coisa que a gente merecia, era o inferno, né? Nós estávamos condenados ao inferno, né? Era isso que nós merecíamos, por causa das nossas obras más, por causa dos nossos pecados. Era isso que merecíamos, né? Então, em sua graça, Ele não deu o que a gente merecia, mas em sua graça, Ele nos deu o que a gente não merecia. Pelo contrário, o que a gente merecia, Ele não deu, mas o que a gente não merecia, Ele deu. Isso é revelando o seu grande amor e a sua grande bondade por nós. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é bom, né? Se fôssemos olhar, quando olhamos para nós mesmos, como disse uma célebre frase dita por Martinho Lutero, né? O grande reformador, que foi o estopim, né, da reforma protestante. Ele disse: olha, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder, não é? Glória a Deus. Então, tenha consciência de uma coisa: quando se trata de salvação, agora vamos falar aqui de experiência pessoal. Eu acredito que isso aconteça com a maioria, ou aconteceu principalmente no começo da sua fé. Comigo acontece até hoje, exatamente como disse Martinho Lutero. Quando eu olho para mim, eu sinto uma insegurança tão grande com relação ao céu, à salvação, porque eu sei que eu, por mim mesmo, eu jamais chegaria lá. E quando eu olho para mim, quando eu começo a me medir, a me pesar na balança, né, eu vejo quanta falta eu tenho, como seria incapaz, né,
impossível de me salvar. E aí, isso gera aquela insegurança, né? Aquele medo. Mas a gente tem que parar de se olhar para si próprio. Claro que um olhar para dentro é importante, para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa melhorar a nossa piedade, a nossa conduta, o nosso comportamento. Mas quando relacionado com a salvação, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Isso gera insegurança, gera medo. Mas quando eu olho para Cristo e vejo que nele eu encontro tudo o que eu preciso para ter a garantia e a segurança de que eu vou chegar lá, eu me sinto forte, me sinto confiante, me sinto seguro. Então essa incerteza, essa insegurança que às vezes ela permeia o nosso coração, é porque a gente está olhando muito para nós mesmos. Claro, tem que haver esse olhar, como eu disse, mas a segurança, em resumo, o que eu quero dizer com isso? A segurança da nossa salvação não depende dos nossos predicados, das nossas virtudes em si, mas elas dependem e estão fundamentadas no que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. E é disso que depende. Amém, irmãos? É disso que depende. Tá? Então, por isso que a gente pode seguir confiante. Por isso que quando Paulo fala da salvação, ele sempre usa os 3 tempos. Ele usa o passado, presente e futuro. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Por que ele usa os 3 tempos? Porque nós fomos salvos na conversão, né? Lá quando nós nos convertemos, quando nós fomos justificados ali, nós fomos salvos, nós continuamos sendo salvos por meio da santificação, que a salvação tirou nós do mundo, a conversão, né, nos tira do mundo. A santificação é um processo contínuo que vai durar a vida inteira, que é o mundo sendo tirado de nós. E a salvação, quando tratada no tempo futuro, ela fala da glorificação, isso é, quando atingiremos o ponto máximo dessa obra maravilhosa, quando Cristo arrebatar a igreja, né? Nós seremos um novo corpo, um corpo glorioso. Mas ele trata de nós, dos crentes hoje. Você vê em Romanos capítulo 8, que Paulo nos trata como se nós já estivéssemos no céu. Você pode estudar o livro de Romanos, ele nos trata como se nós já estivéssemos glorificados, como se nós já estivéssemos na glória. Por que ele dá esse tratamento a esse assunto, né, da salvação no tempo presente, como se nós já no futuro estivéssemos no céu? Porque Paulo tinha e ele trata desse assunto com uma confiança tão grande, embasado, fundamentado na graça de Deus, na obra de Cristo, que ele já tratava os crentes hoje como se eles já estivessem no céu glorificados, né? Isso é uma confiança, ele tinha confiança, porque nós somos, irmãos, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, nós seremos salvos, tá? Eu posso dizer hoje, por exemplo, quando eu já vi alguém perguntar, irmão, ei, você tem certeza da salvação? Você é salvo? Aí fica aquela, né? Pois é, não sei, né? Não, você pode dizer, não, eu sou salvo. Você pode dizer com confiança, não com soberba, não com, sabe, mas com confiança, com humildade e com confiança no que Cristo realizou por você. Você pode dizer sim, eu sou salvo. Apesar dos meus deméritos, mas eu sou salvo, porque eu confio no que Cristo realizou por mim, a sua obra é completa e perfeita. Amém, irmãos? A salvação, ela é imerecida, tá? Nós não merecemos, mas podemos com confiança dizer que somos salvos por aquilo que Cristo realizou por nós. Vamos lá, tópico 2, a graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher
o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Quem é a sua posteridade? Caim e Abel? Todos nós, toda a humanidade está ligada por geração natural a Adão. Já vamos chegar lá. Adão era o cabeça da raça, e como tal, de todos os homens. Todos os homens estavam sob seus lombos. Todas as referências bíblicas estão aí na lição, né? Ninguém, portanto, ficou de fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma Ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado, a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. Em Jesus Cristo, portanto, Deus manifesta seu grande amor pela humanidade e vê nele a justiça satisfeita. Vamos estender aqui a leitura, já para aí a gente resolve esse tópico, né? A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde ele estiver, é amado por Deus. E por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus, se receberem a graça divina. Cristo Jesus, a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, não é universalista. Já vou explicar adiante. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, o arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, contudo, se torna eficaz na vida de quem crê. Então, aqui no primeiro tópico, ou melhor, na primeira parte do segundo tópico, né? Eu sempre me confundo nesse negócio de tópico e parte, normal. Aqui na primeira parte do segundo tópico, a necessidade da graça. Por que a necessidade? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos foram encerrados debaixo do pecado. De que forma? Isso é, todos estamos de alguma forma ligados a Adão. Adão era o tronco principal. Imagine uma árvore. Adão era o tronco principal de uma raça. Todos os que vieram depois dele são os rebentos desse tronco, os galhos, ramos e folhas. De alguma forma, todos, por geração natural, estão ligados a ele. E se tornaram pecadores, porque estão ligados a Adão. Vieram dos seus lombos. Nosso primeiro pai pecou. E junto com ele, toda a humanidade se tornou pecadora. Nós já nascemos pecador. Nós não nos tornamos pecador porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Certo? Esse germe do pecado, ele nos é passado por geração, de geração natural. Isso é, Adão com seus descendentes e assim sucessivamente,
o pecado contaminou toda a raça humana, né? Porque estamos, guarde isso, estamos ligados a ele de alguma forma. Por geração natural, estamos ligados a Adão, né? E recebemos por herança de Adão. Por estar ligados a ele, recebemos por herança esse problema do pecado, né? Nos tornamos pecadores, tá? Por isso, a graça, ela é uma necessidade, né? Agora é interessante aqui, para que a gente possa entender, né? Agora você vê, lá na queda, quando Adão caiu, e com ele caiu toda a raça humana, porque só existe só uma raça, tá, irmãos? Existem muitos povos, mas raça existe só uma só, que é a raça humana. Não existe a raça branca, a raça preta, a raça alemã, a raça negra. Não tem nada disso. Existe uma única raça, é a raça humana, dividida em seus muitos povos, muitas línguas, né? Enfim. Então, quando Adão ele cai com ele toda a raça. Todos os descendentes, né? Eles caem junto com Adão, se tornam pecadores. Aí você vê, olha só o dilema. Deus havia dado uma ordem, um mandamento. Esse mandamento foi transgredido. Deus disse, olha, tu não come da árvore, porque o dia que tu comer, certamente morrerás. E Adão foi lá, desobedeceu e comeu. Agora eu pergunto para vocês, eu coloquei até um chamadinho lá, né? Eu vou fazer isso com todos os professores, tá? Coloquei um chamadinho lá no grupo e coloquei algumas perguntas já para provocar mesmo, para trazer vocês aqui para a escola. Não sei se alguém viu e não sei se isso surtiu efeito com alguém, né? Mas eu coloquei lá, estou tentando, fazendo o que eu posso, né? E aí, coloquei lá, mas veja bem, aí, olha só o dilema. Deus ama e quer salvar, mas como justo juiz do universo, ele não podia deixar o pecado impune. É um dilema ou não é? Humanamente falando, olhando como ser humano. Deus ama, quer salvar, mas ele não pode deixar de punir, porque Deus é amor, mas também é justiça, né? Seus atributos não se conflitam, ele é perfeito, seus atributos se conversam, né? Eles se interagem de maneira harmônica e perfeita, não se conflitam, não entram em colisão. Como satisfazer as duas coisas? Eu amo e quero salvar, e eu não posso deixar de punir. Por que ele não simplesmente disse assim, ó, olha, sabe de uma coisa? Sou eu que mando mesmo, não tem ninguém acima de mim, né? Eu sou o chefe, e o que eu decidi está decidido, e ninguém pode reclamar. E se ele dissesse assim, olha Adão, deixa para lá, toca o barco, e deixasse por isso mesmo, humanamente falando, não seria mais fácil? Quando alguém erra com a gente, às vezes até alguém está devendo, deixa para lá, toca o barco, a gente faz vista grossa, porque a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia, a nossa justiça é falha, a nossa justiça é injusta, porque nós somos manchados pelo pecado. Agora tu imagina o justo juiz do universo, diante da sua criação, diante de uma transgressão tão horrenda como foi aquela, porque não pense que a transgressão de Adão foi simplesmente, pegou uma frutinha e comeu, deixa para lá. Não, irmãos, a transgressão de Adão trouxe a ruína, toda a raça humana junto com ele, trouxe a morte, toda a criação geme, toda a criação, não só o ser humano, a criação toda foi impactada, quando o pecado entrou no mundo, e ele entrou por Adão, não entrou pelo diabo, a Bíblia diz que o pecado veio por um homem, Adão. Quando o pecado entra no cosmos, ele entra no mundo, ele traz profundas consequências, que nós não conseguimos, como seres caídos, ainda que regenerados em Cristo, mas como seres caídos, limitados, nós não conseguimos mensurar o tamanho da tragédia que foi. A criação inteira, a terra, ela passou a produzir espinhos e cardos, né?
a criação inteira foi impactada, o que a gente conhece hoje por cadeia alimentar, que o bicho maior come o menor, né? A morte não existia em nível nenhum. Trouxe a morte para todos os níveis e todos os seres. Sabe? Não existiria, tanto é que lá no milênio, quando as coisas forem restauradas ao seu estado original, você vê que o próprio profeta diz, né, que a criança brincará, né, o urso pastará, vai comer palha como boi, né, o boi vai pastar junto com a ursa, a criança brincará na toca da áspide. Isso é, a maldição será eliminada da terra, ela voltará ao seu estado original, como era antes da queda. A queda trouxe profundas consequências. Deus, como justo juiz, não poderia simplesmente dizer assim, ó, deixa para lá, toca o barco. Não, o pecado tinha que ser punido. Você imagina um juiz olhar um transgressor, um criminoso, diante do seu tribunal, e dizer assim, olha, diante ali de toda a plateia e até aqueles que sofreram as consequências por causa do seu crime, o juiz olhar para ele e dizer, ô pessoal, deixa para lá, solta ele aí, toca o barco, siga em frente. Isso não causaria revolta em vocês? Isso não causaria essa revolta em vocês? Quando vocês olham na televisão aí um criminoso sendo solto, depois de tantas barbáries que ele cometeu, e ele é solto, e pode ir para casa livre, e as vítimas lá chorando, na porta do lado de fora do tribunal, isso não te causa revolta? Você não olha para aquilo ali e diz assim, se eu tivesse na capa daquele juiz, esse cara ia ver o que ia ser, mas eu fazia picadinho dele. Você não pensa assim? Você que tem uma justiça que não é perfeita, já age dessa forma, imagina Deus, que é o justo e o santo juiz de toda a terra. Aquilo não poderia ficar impune, senão a justiça de Deus poderia ser colocada até em xeque, a credibilidade da sua justiça. Ele tinha que punir, não poderia passar impune, e ele puniu. Só que o seu amor reclamava o perdão, porque ele amava o ser humano. Então você vê o dilema, eu não posso deixar passar em branco, mas eu quero salvar. Qual foi a solução para isso? A solução está na cruz. Deus então elege a Jesus para ser o substituto, por isso que o seu sacrifício é chamado de vicário. Eu já vou dar a oportunidade, eu vi os irmãos levantar a mão. Vicário significa substituto, é um sacrifício substitutivo. Jesus, ele não é só nosso representante, ele é o nosso substituto legal. Deus o elege como substituto legal, para assumir na cruz toda a punição exigida na justiça divina por causa da transgressão e do pecado. E Deus ali então descarrega sobre Jesus todo o cálice da ira divina. E Jesus então satisfaz todas as exigências da justiça de Deus, carregando sobre o seu doce corpo toda a punição, a justa punição exigida na justiça por consequência da transgressão do homem. Ele nunca pecou, ele não teve pecado, até porque o substituto legal não poderia ter pecado, não poderia ter mancha nenhuma. Deus não aceita sacrifício manchado. Tanto é que lá na antiga aliança já apontava, né, o cordeiro, o bezerro, o animal que fosse ser sacrificado, ele não poderia ter defeito nenhum, não podia ser quebrado, tinha que ser perfeito, apontando para Jesus a sua obra perfeita, como homem perfeito, como sacrifício perfeito, né? Com o seu sacrifício pleno e perfeito, satisfazendo por completo a justiça de Deus. Deus na cruz satisfaz a sua justiça, punindo os nossos pecados em Jesus, e ao mesmo tempo, Ele nos demonstra, nos revela o seu amor, porque Ele desvia de nós essa punição, e Ele derrama em Cristo o cálice da sua ira, da sua justiça, Ele derrama em Jesus. Ele desvia de nós, né,
A palavra desviar, eu não me recordo agora, até porque eu não anotei isso, nem pretendia me prender muito nesse ponto, mas a palavra desviar, vicário é substitutivo, tem a remissão, se vocês puderem me lembrar, aí os teólogos, expiação. A palavra expiar, Jesus expiou os nossos pecados. A palavra expiar tem o significado de desviar de um ponto. Isso é, a ira de Deus tinha que recair sobre nós, que éramos os culpados. Somos os culpados. Mas Deus expia, Jesus expia, isso é, Deus, Ele desvia de nós e descarrega em Jesus. Ele expiou os nossos pecados, isso é, a ira que era direcionada a nós, o castigo, foi desviado e destinado a Ele como substituto legal eleito por Deus, sem mancha e sem pecado, pagou por completo o preço dos nossos pecados. Aí veja bem, para concluir aqui esse tópico, senão eu não vou conseguir, eu tenho 2 tópicos pela frente ainda, eu tenho aí uns 15, 20 minutos. Nós não estávamos, de alguma forma, ligados a Adão, por geração natural, e por consequência não recebemos como herança a morte e a corrupção? Pois é, agora pela fé, por meio do novo nascimento, por isso que a Bíblia diz que se você não nascer de novo, o que Jesus disse para Nicodemos? Se tu não nascer de novo, não poderás ver o reino de Deus. Porque por geração natural estás ligado a Adão, e por consequência tens como herança morte e corrupção. Mas nascidos de novo, nascidos do alto, não por meio de semente corruptível, mas por meio da palavra de Deus e da água do Espírito Santo, agora por meio desse novo nascimento, nascidos de Deus, pela fé, estamos ligados ao segundo Adão, a Jesus, o homem perfeito. E recebemos por herança, agora ligados ao segundo Adão, Jesus, o homem perfeito, recebemos por herança a vida e a incorruptibilidade, a vida eterna e a incorruptibilidade na ressurreição. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que a Bíblia trata essa questão, essa doutrina? Geração natural ligados a Adão. Jesus vem, expia nossos pecados, paga, satisfaz o que era exigido na justiça divina. Deus pode então, efetivamente, manifestar o seu amor nos salvando, porque a sua justiça está satisfeita. Nós então nascemos de novo, nascemos de Deus, participamos de um novo nascimento, de uma nova geração. É o que Paulo está dizendo aqui na leitura em classe, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, nós participamos de uma nova criação. E agora, a semelhança do que acontecia lá com Adão, quando recebíamos dele por herança a corrupção e a morte, agora, ligados a Cristo, segundo Adão, nós recebemos a vida eterna e a incorruptibilidade. Não somos incorruptíveis hoje, mas seremos quando Ele se manifestar em glória. Tá bom, irmãos? Por isso a necessidade, está aqui, ó, necessidade da graça. O homem por si só não pode se salvar, ele precisa de Jesus, para que ele possa ser salvo. Professor, nosso professor Lealdo levantou a mão, por favor. Exatamente.
Amém? Amém? Para complementar aqui essa parte, veja bem, Adão pecou, eu não estava lá, mas recebi por herança todas as consequências do que ele fez. Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu não estava lá, mas creio nele e recebi por herança todas as benesses advindas da sua obra perfeita e completa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para o próximo. Comentando ali a segunda, a parte 2 desse tópico, a gente vê ali, né? Uma coisa que é bom deixar claro, né? Deus salva ao mais vil pecador. Tá? A graça é capaz de tornar o mais vil e desprezível dos homens em um piedoso servo de Deus. Disso nós não temos dúvida. Agora temos que tomar cuidado com a doutrina do universalismo que é citado ali. O que é a doutrina do universalismo? Significa que não importa, no final Deus vai dar um jeitinho e vai salvar todo mundo. Não, não é verdade. Tá? A doutrina do universalismo prega que todos, sem exceção, serão salvos. Que no fim Deus dá um jeitinho para salvar todo mundo. Não é verdade. Por meio da pregação, isso sim é verdade, por meio da pregação do Evangelho, todos têm a oportunidade. Mas são salvos somente os que com arrependimento e fé se voltam para Deus. A graça só é eficaz, ou ela é sempre eficaz, mas ela se torna eficaz na vida de quem crê. O universalismo, todos os caminhos levam a Deus. Concordo. Vocês vão se escandalizar comigo, mas eu concordo. Mas deixa eu explicar. Todos os caminhos levam a Deus. Tá? Só que uns levam a Deus para encontrá-lo no grande trono branco e serem condenados ao inferno. E outros levam a Deus para encontrá-lo no tribunal de Cristo, receberem um galardão e entrarem no gozo eterno. Mas que todos os caminhos levam a Deus, podemos até concordar. Mas alguns chegarão lá para dizer, olha, não vos conheço, apartai-vos de mim. Vai levar a Deus no sentido de ter que encontrá-lo para o julgamento e condenação. Tá? Então, esse negócio do universalismo, isso é uma farsa, isso é uma mentira. O homem precisa se converter. Tá? A graça no contexto da reforma. Eu tenho aí mais uns 15 minutinhos. A aula vai até 10h30, né? É isso, né? 10h15 a aula, mas eu digo a escola, melhor. Sendo mais preciso, a escola vai até 10h30, né? Vamos lá. Eu não vou me prender muito nesse tópico, mas só fazendo um comentário, a graça no contexto da reforma. Ele traz aqui, né, que no século XVI, houve ali a reforma protestante, quando, por meio de Martinho Lutero, que foi o estopim, ele não foi o único reformador, né? Ele foi o estopim, foi aonde começou. Ele era um monge agostiniano, né? Formado em direito, ele era um padre, podemos assim dizer, era padre, né? Um monge agostiniano, ele era padre, que não estava contente com o que ele via na sua época, um nível moral e religioso muito baixo, né? A salvação sendo pregada de forma meritória, a graça deturpada naquela época, né? Tempos obscuros, se vendia indulgências, a salvação era vendida, né? E o pobre onde ficava, né? E aí ele vendo toda aquela coisa, um dia ele lendo a Bíblia, ele leu Romanos 1:17, que diz, mas o justo viverá da fé. E Deus, por meio daquele versículo, impactou a vida daquele homem. E ele então começa, a sua mente é iluminada pelo Espírito de Deus, e ele dá início então ao rompimento com a corrupção religiosa, política, moral da época, da sua época, né? Inicia
dá início à Reforma Protestante, com as suas 95 teses, e logo após ele, outros reformadores, aderiram à Reforma, e ali nós podemos ver, no século XVI, por meio desse evento, a doutrina da graça sendo restaurada novamente, e uma das suas teses, que é sola gratia, somente pela graça, sola fide, passaram a ser, a compor as 5 solas que nós conhecemos da Reforma, Eu não vou citar elas aqui, mas sola gratia, sola fide, somente pela graça, somente pela fé, sola scriptura, somente a Escritura, rompendo com as autoridades religiosas da época e restaurando o Evangelho e a doutrina da graça. Então foi muito importante, esse evento, a Reforma Protestante. Isso aí levaria algumas aulas só para tratar desse tema, e com certeza com alguém muito mais preparado do que eu para isso. Mas a lição traz esse assunto, a graça no contexto da Reforma. A Reforma restaurou, trouxe restauração a essa doutrina, novamente plantando, introduzindo ela nos púlpitos religiosos da época, das igrejas da época, por meio da Reforma. Foi muito importante, na história da igreja, esse evento maravilhoso. Vamos lá, tópico 4, a graça no contexto contemporâneo. Vamos lá. Na graça no contexto contemporâneo, a graça barateada. A expressão graça barateada foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal mundanizada. Isso é, aquele cristão que é cristão só de nome, mas é um cristão mundano, vive igual vive o mundo, Essa pessoa, a gente pode dizer, existe a expressão da graça barateada, isso para expressar aqueles que vivem de forma mundana. O evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça preciosa, a graça de Deus. Parece que, enquanto mais crescem, os evangélicos, enquanto mais crescem, menos influência estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Então, nós temos aqui, nos nossos dias, aquilo que nós podemos denominar como graça barata, isso é, a banalização da graça. O que é a banalização da graça? Até porque a graça de Deus, por mais que ela seja um dom, seja um presente, a salvação, mas ela não pode ser banalizada, como vem acontecendo em alguns setores, da comunidade evangélica, Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de o que é graça banalizada na prática, por exemplo, perdão dos pecados, apenas perdão, que não é acompanhado de arrependimento, sem arrependimento, Isso é, a graça, ela não é licença para continuar pecando. Isso é, eu fui salvo, é pela graça, é um presente. Então, mas isso não significa que a graça de Deus é licença para pecar, Isso é, vou continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito. Não, isso é graça barata, Graça barata é perdão sem arrependimento, É licença para continuar pecando. Não, a graça de Deus não é isso. Graça barata é justificação do pecado e não do pecador. Graça barata, ela prega que todos podemos continuar nossas vidas, já que nossos pecados foram perdoados. O que me impede de fazer o que eu quiser? A graça barata, ela prega isso, olha, venha como estás, fique como estás, e está tudo certo. Deus já perdoou mesmo, e está tudo certo, vamos viver de qualquer jeito. Não, a graça de Deus, ela é seguida, de mudança de vida, de transformação de mente, de coração e de comportamento. Ela causa impactos, ela gera frutos, ela gera boas obras. Ela não é somente na parte do intelecto,
um convencimento intelectual, não, ela atinge o ser humano como um todo, e isso vai ser evidenciado nas obras, no comportamento, na vida da pessoa. A graça comum, ela não causa efeito, a graça barata, banalizada, né? A graça barata, o evangelho barato, não causa impacto, não causa mudança. A graça barata, ela diz, venha como estás, fique como estás, né? A preciosa graça, ela diz, venha como estás e receba, né, a mudança completa que o evangelho realiza no pecador arrependido, né? Então, a graça barata não requer nada do ser humano, não produz efeitos, não produz arrependimento verdadeiro, ela não produz mudança de comportamento, ela é a graça barata, né? A graça de Deus, a graça preciosa, a graça de Deus, ela gera arrependimento, ela gera mudança de mente, que é aquilo que a gente conhece como metanoia, né? Tem gente que fica bravo com essa palavra, metanoia, mas é uma palavra grega que fala de mudança de mente e de comportamento. A graça de Deus, ela muda a mente, ela muda o coração, ela muda o comportamento. A graça de Deus, ela é experimentada, produzindo mudanças profundas no indivíduo, mudanças que elas são evidenciadas, elas podem ser vistas, tá? Ela produz, a graça de Deus, ela produz nova vida, ao ponto de a nossa existência passar a ser, por meio de nossa vida e do fruto do Espírito produzido em nós, ela passa a ser uma extensão do próprio Cristo na terra, é a continuidade de Cristo, da vida de Cristo na terra. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque por meio da graça de Deus, nós temos a nossa vida transformada, ao ponto de a nossa vida, a nossa existência passar a ser uma extensão. Cristo nos representa no céu, e nós representamos Cristo na terra. Cristo no céu é como se fosse nós, por meio dele, diante do Pai, e nós na terra é como se fosse Cristo, por meio de nós, diante do mundo. É isso que a graça faz. Ela nos transforma, ao ponto de nós sermos uma extensão do próprio Cristo celestial, aqui na terra, diante do mundo. A graça barata diz, faça, e serás salvo. A graça divina diz, creia, e serás salvo. Pode falar, irmã. Se não for muito difícil, né? Evangelho Nutella. Tem essa também, né? Sim. A irmã aqui está pontuando algo muito interessante. O Evangelho Nutella, a graça barata, o Evangelho barato. Ele prega o amor de Deus divorciado da justiça de Deus. Isso é evangelho barato. Até porque o amor de Deus não é um amor irresponsável, muitas vezes como é o nosso. O amor de Deus é um amor responsável, disciplinador também. Certo? É um amor disciplinador. Tá? Assim, se você for ler os evangelhos, você vai ver que nunca o amor de Deus ele é colocado sozinho. Você vê assim, ó, a lei foi dada por Moisés, está lá em João, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você vê que graça nunca é apresentada sozinha, ela sempre vem acompanhada da verdade. O amor nunca é apresentado sozinho, ele vem acompanhado da justiça. Por quê? Porque Deus não abre mão de nenhum dos seus atributos. Eles se comunicam de forma harmoniosa,
porque Deus também não se contradiz em aspecto nenhum, Ele é perfeito. Por isso que nos evangelhos você vai encontrar graça e verdade, amor e justiça. A própria cruz, Salmos 85 e 10, se eu não me engano, diz lá, né? Vamos dar uma lidinha? Se eu passar um pouquinho hoje, vocês vão me perdoar, mas eu já vou encerrar, 2 minutinhos aqui, só leio aqui. Eu sei que as irmãs estão lá com a maionese, a batata já está cozida, a minha avó que fazia assim, era 10, 20 quilômetros a pé para ir na escola, comigo no cangote ainda, tadinha, uma serva de Deus, olha, lutou, mas conseguiu, né, venceu. Mas veja bem, ela deixava a galinha temperada, e a retidão e a paz se beijaram. Onde é que aconteceu esse encontro? Misericórdia e a retidão. Isso, algumas traduções trazem. Onde é que você encontra isso? Onde é que foi esse encontro do amor e da justiça? Falamos essa manhã, lá na cruz. A cruz não revela só amor, revela a justiça divina, revela também a ira de Deus sobre o pecado. Certo? Sobre o pecado. Mas vamos lá, não dá tempo de se aprofundar. Eu adoro esse assunto, eu sou fascinado por soteriologia, cristologia. Mas vamos lá. Para finalizar, repetindo, a graça barata diz, faça e serás salvo. A divina diz, creia e serás salvo. Na doutrina da graça divina encontramos as obras como efeito da salvação. Na graça barata, nós encontramos as obras como causa da salvação. As obras, elas são efeito e não causa. Certo? A causa da nossa salvação é Deus, é a graça. O efeito da salvação em nós é nova vida e boas obras. Não é o contrário. O evangelho barato diz que a salvação depende das obras. Irmãos, para finalizar aqui, todo e qualquer evangelho, todo e qualquer pregador que quiser acrescentar um fio de cabelo sequer, o mínimo que seja, a graça de Deus, a obra de Cristo como complemento, queira acrescentar qualquer coisa, o mínimo que seja, como complemento à salvação, que não seja único exclusivamente por meio da graça e da obra de Cristo, rejeite. É heresia, é maldição. Certo? Qualquer coisa que seja, a salvação, a graça, depende única e exclusivamente de Deus. A obra de Cristo é completa, é perfeita, não precisa de mais nada. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Muito obrigado por essa manhã. Passo a palavra aos nossos secretários, por favor. Ninguém ficou no vácuo não, né? Todos que pediram a oportunidade, tudo certo, né? Paz do Senhor. Amém. Vamos para a chamada. Que lição, né? Lição maravilhosa essa manhã. Vamos para a classe de discípulos Mirim. 13 matriculados, 10 ausentes e 3 presentes. Total de Bíblia 3, revista 3. JNA, 24 matriculados, 16 ausentes, 8 presentes, 1 visitante, Bíblia 9, revista 9 e 10 real de oferta. As Dorcas, 9 matriculados, 4 ausentes, 5 presentes, 1 visitante, Bíblia 6, revista 5. As ofertas não foram tiradas ainda, né? E a classe de Abraão, 19 matriculados, 9 ausentes, 10 presentes, 1 visitante, Bíblias 9 e revista 11. Nós temos no total geral 65 matriculados, 39 ausentes, 26 presentes e 3 visitantes. Temos no total de 27 Bíblias e 28 revistas nessa manhã. Amém?
Vamos louvar ao Senhor, que o nosso irmão Reginaldo vai fazer as ofertas nessa manhã. O hino 205, que já foi cantado na primeira, vamos cantar as 2 estrofes e o coro, amém? Desculpa, irmãos. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus do infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui.